Olá, neste vídeo eu quero falar um pouco sobre os passos para construir a circunferência circunscrita a um triângulo. Significa a circunferência que passa pelos três vértices de um triângulo. E um pouco a geometria do problema e que fórmulas estão relacionadas com o raio da circunferência circunscrita. Então, o primeiro passo vai ser construir as mediatrices. Basta construir duas mediatrices, são estas retas daqui. Lembro que a reta mediatriz é perpendicular ao seu lado e passa pelo ponto médio do seu lado. Então, divide aqui o segmento em duas partes iguais. Esta é a mediatriz correspondente ao lado A, divide em duas partes iguais. Esta é a mediatriz correspondente ao lado B, divide em duas partes iguais. Basta construir duas, não precisa construir as três. Quando a gente está fazendo a mão, pode construir somente duas. De toda forma, elas se intersetam em um único ponto, tipicamente indicado com a letra O, e é chamado circuncentro, o circuncentro do triângulo. É um ponto singular de um triângulo. Uma coisa interessante é saber onde que fica esse circuncentro do triângulo. Para isso, eu vou ilustrar aqui o arco de circunferência construído a partir do ponto meio e de raio metade do segmento AB. Isso mostra aqui que neste exemplo específico, o ponto C está fora desse arco de circunferência e esse ângulo é um ângulo agudo. Então, o triângulo é acutângulo, os três ângulos são agudos, são menores que 90 graus, e o triângulo é acutângulo. Então, para triângulos acutângulos, o circuncentro sempre fica no interior do triângulo. Para triângulos acutângulos, em que os três ângulos são menores que 90, o circuncentro fica no interior do triângulo. Agora, se eu tenho um triângulo retângulo, que vai ser quando o ponto C está sobre este arco de circunferência, se eu tenho um triângulo retângulo, o circuncentro coincide com o ponto médio do lado AB. Para qualquer triângulo retângulo, põe aqui o triângulo retângulo isósceles, qualquer triângulo retângulo, o circuncentro coincide com o ponto médio do lado AB. Isso é importante, aí, incluso nesse caso, calcular o raio da circunferência circunscrita é a expressão mais simples, isso aparece em problemas. Para um triângulo retângulo, o circuncentro é a metade da hipotenusa. E se o triângulo for obtusângulo, se este ângulo em C for maior que 90 graus, então o circuncentro fica fora do triângulo que a gente está estudando. Então, a posição do circuncentro, vamos saber que depende se o triângulo é acutângulo, todos os ângulos menor que 90, retângulo ou obtusângulo. Então, eu vou voltar aqui ao caso de triângulo acutângulo, mas é bom saber que é o que muda a posição do circuncentro, desse ponto O. Então, uma vez que eu encontrei esse ponto O, agora vai bastar traçar a circunferência. Esse ponto O equidista dos três vértices do triângulo. Então, aqui, antes de traçar a circunferência, eu vou coloquei aqui, este é o circunraio, esse é o raio eje que vai aparecer, é o circunraio, porque esse ponto O tem a característica de estar à mesma distância dos três vértices, por isso posso construir uma circunferência centrada em O e que passa pelos três vértices do triângulo. Outro detalhe importante, como esses pontos estão na mesma circunferência, em uma mesma circunferência, este ângulo aqui vai ser um ângulo central. E este ângulo aqui, no vértice B, é um ângulo inscrito.
Então, o ângulo central é duas vezes o ângulo escrito. Se este ângulo no vértice B, o ângulo completo, é o ângulo escrito, o ângulo central é duas vezes o ângulo escrito. Em determinado contexto, essa pode ser uma informação importante para ajudar a resolver um problema. Bom, e aqui, uma vez que eu tenho ponto O, já eu posso traçar ou esboçar a circunferência circunscrita. Essa é a circunferência que passa pelos vértices do triângulo. Tem várias equações atreladas à circunferência circunscrita a um triângulo. Uma delas, em que aparece o raio da circunferência circunscrita, este em amarelo, o raio eje, esta distância, é na lei dos senos. A lei dos senos usualmente é citada somente as últimas duas igualdades, mas é parte da lei dos senos esta primeira igualdade. 2 é igual a qualquer uma das outras três frações que seguem. Isso significa, vamos ignorar momentaneamente esta segunda parte, olhando só a primeira igualdade, significa que a primeira fração não depende do ângulo A. Mudando o ângulo A, a gente sempre vai ter a relação em um triângulo. Tem que o lado do triângulo e o seno do ângulo sempre vai ser proporcional ao circuncentro. Aqui é uma constante. Se você mudar um triângulo de um lado diferente, vai ter que mudar o seno, porque este valor vai ser sempre constante. Então a gente pode utilizar a lei dos senos, que não vou demonstrar aqui como se tem, para calcular o raio da circunferência circunscrita. Alternativamente, utilizando a fórmula de área, se a gente tem a área é a metade B vezes C, seno de A, essa é uma das fórmulas de área. Utilizando esta fórmula de área e esta primeira parte da lei dos senos, que permite eliminar o seno de A, o seno do ângulo em A vai ser A dividido 2R. Coloque essa informação aqui, a gente encontra esta fórmula para calcular a área. Mas essa fórmula é mais interessante para calcular o raio da circunferência circunscrita, porque eu vou tentar calcular a área utilizando a fórmula de Héron. Deste P é o semiperímetro. Se eu uso a fórmula de Héron para calcular a área e coloco aqui de volta, eu posso calcular o raio da circunferência circunscrita conhecendo somente os comprimentos de cada um dos lados. Então, essa é os comentários que eu tinha sobre a circunferência circunscrita e o circuncentro, como encontrar o circuncentro e como calcular o raio da circunferência circunscrita. Então, até a próxima.